A cidade de Tóquio é com certeza um dos lugares mais emblemáticos da atualidade. Repleto de histórias e de uma cultura pop marcante, é também o local de diversos acontecimentos emocionantes, mas também palco para diversas bizarrices e mentes perversas. E foi lá que uma mente perturbada e com sede de poder realizou um dos maiores ataques e mais notórios da história de Tóquio. E é sobre essa história que vamos abordar no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, o meu nome é Nix, e você é muito bem-vindo ao meu submundo. Nascido em 2 de março de 1995, na cidade de Watsushiro, em Kumamoto, Shizuo Matsumoto era o quarto filho de uma pobre família fabricante de tatames. Ao nascer, ele foi diagnosticado com glaucoma infantil, o que ocasionou a perda total da visão do olho esquerdo e parcialmente no olho direito. Por conta disso, Matsumoto foi matriculado em uma escola especial para cegos aos 6 anos, onde após isso, nunca mais morou com sua família. Na escola, ele já apresentou tendências maldosas de sua personalidade. Se aproveitando de sua grande estatura e da capacidade de ainda enxergar, ele batia nos seus colegas para conseguir dinheiro deles. Além disso, ele também recebia um tratamento especial na escola por ainda possuir alguma visão. Durante a adolescência, Matsumoto despertou o desejo de governar o Japão como primeiro-ministro e, em 1973, candidatou-se para estudar política na Universidade de Tóquio, mas foi rejeitado. Com isso, Matsumoto se dedicou aos estudos de medicina tradicional chinesa, que era comum para os cegos no Japão na época, e pouco tempo depois, acabou se casando e tendo 6 filhos. Após seus estudos, Matsumoto abriu uma farmácia nos arredores de Tóquio, onde vendia medicamentos sem licença e seus serviços de acupuntura. Isso acabou desencadeando para ele uma multa de 200 mil ienes e o fechamento do seu negócio. Com uma crise financeira e familiar, Matsumoto passou a estudar vários conceitos religiosos, como budismo e cristianismo esotérico, além de práticas de yoga e meditação. Foi nessa época que ele resolveu investir em um novo negócio e fundou a Ao Shinzen-no-kai, uma escola de meditação em seu pequeno apartamento em Shibuya. A partir de 1984, Matsumoto fez diversas peregrinações à Índia, com o intuito de aprofundar seus estudos religiosos. Ele conheceu algumas figuras importantes, como Dalai Lama, e voltou para o Japão afirmando que havia alcançado a iluminação e a missão de pregar o verdadeiro budismo. Foi assim que sua pequena escola de meditação passou a se chamar Aum Shirikyo, que traduzindo para português significa Verdade Suprema, e era considerada uma religião crescente no Japão. Além disso, Matsumoto trocou seu nome, considerado plebeu, para Shoko Asahara, que ao contrário, era um nome aristocrático. Renovado de seu passado, agora Shoko Asahara começou uma crescente atividade no Japão. Com o intuito de atrair cada vez mais seguidores para sua religião, ele passou a investir pesado no marketing, fazendo propagandas nos elementos da cultura pop, como animes e mangás. Além de espalhar diversos cartazes pelas cidades do Japão e realizar aparições na TV, onde aparentemente ele possuía capacidades inéditas e chamaram a atenção de várias pessoas. Asahara passou a se colocar no patamar de Jesus Cristo, onde dizia que aqueles que o seguissem estariam destinados à salvação eterna. Ele também afirmava que possuía a habilidade de curar doenças, levitação e ler mentes. Mesmo que nada disso fosse comprovado ou visto por mais alguém, seus seguidores ainda acreditavam nele. Assim, uma crescente de discípulos se formou, fazendo com que Shoko Asahara acumulasse um patrimônio de mais de 1 bilhão de ienes. Ele passou a vender itens, como seu próprio sangue e cabelo, para que as pessoas passassem por rituais de iniciação e entrassem na Aum Shirikyo. Com isso, seus seguidores eram obrigados a morar em complexos construídos por Asahara e isolados do mundo, onde diariamente passavam por uma rotina cansativa de aprovações e rezas para alcançar a iluminação desejada. Os rituais religiosos frequentemente envolviam o uso de alucinógenos e práticas extremamente ascéticas consideradas yoga. Por isso, o culto passou a atrair polêmicas no final das décadas de 80, com a acusação de detenção de membros contra sua vontade. O principal nome que se rebelou contra Aum Shirikyo na época foi o advogado Tsutsumi Sakamoto, que acabou falando abertamente em um programa de TV gravado que Shoko Asahara era uma fraude e que não possuía nada de especial nele. Com isso, ele acabou sentenciando sua morte, e membros da Aum Shirikyo foram até seu apartamento, onde acabaram assassinando o advogado e sua família. Os corpos foram enterrados em diferentes locais do Japão,
e os dentes foram esmagados para dificultar o reconhecimento. A princípio, as mortes não foram associadas à seita de Asahara, sendo descobertas apenas 6 anos depois. Além desse crime terrível, diversas outras atividades criminosas foram realizadas pela seita. Porém, com o status de reconhecimento de uma religião, eles possuíam o privilégio de terem isenções fiscais e imunidade em investigações oficiais. Após o incidente e a impunidade no crime, Shoko Asahara e membros de elite da Aum Shinrikyo se lançaram na candidatura política em Tóquio. Milhões de ienes foram investidos em uma campanha massiva nas ruas, com danças e fantasias que os próprios membros utilizavam. Mesmo assim, Asahara e os outros membros acabaram recebendo um número mínimo de votos e nenhum deles conseguiu um cargo político no Japão. Asahara afirmava que a contagem dos votos foi fraudada e que ele deveria ter recebido pelo menos 60 mil votos dos 500 mil contabilizados. Após isso, Asahara começou a implementar outras formas de controle, se mostrando disposto a qualquer coisa em sua busca incansável por poder. Após diversas tentativas de ascender socialmente e de chegar ao patamar máximo de controle, Asahara resolveu investir em armas químicas. Reunindo seus seguidores que dominavam ciência, engenharia e medicina, ele começou a instalar diversos laboratórios clandestinos para os estudos e produções de um composto químico perfeito e que fosse letal. Assim, através de conhecimentos públicos e privados e experimentos para testar e aperfeiçoar a síntese do agente neurotóxico, o sarin foi criado. O sarin é um agente extremamente potente e perigoso, classificado como arma química. Uma pessoa que entra em contato com esse agente pode apresentar náuseas e vômitos, dificuldade respiratória, tremores e convulsões, diminuição da frequência cardíaca, parada respiratória, coma, dano cerebral e até mesmo a morte, dependendo do tempo de exposição. Após a produção em massa desse composto letal, a Aum Shinrikyo realizou alguns ataques com o intuito de trazer o caos. Um deles foi realizado na noite de 27 de junho de 1994, onde a arma química foi liberada na cidade central de Matsumoto, em Nagano. Membros da seita usaram um caminhão frigorífico para liberar uma nuvem de sarin, que invadiu a casa dos residentes próximos ao local. Assim, um total de 274 pessoas foram tratadas, onde 58 delas foram hospitalizadas e 7 delas vindo a óbito. Além dos 7 óbitos imediatos, outra vítima acabou a falecer após 14 anos em coma. Das pessoas atacadas, 3 delas eram alvos planejados, sendo os juízes que estavam por decidir contra a seita em uma ação judicial relativa a uma disputa imobiliária. Eles saíram vivos do ataque, mas mesmo assim, ele foi considerado um sucesso pela Aum Shinrikyo. E após a comprovação da eficácia do sarin, Shoko Asahara resolveu elevar seu nível de perversidade e resolveu planejar um ataque ainda mais letal e perigoso. A manhã de 20 de março de 1995 começou como um dia qualquer em Tóquio. Seu metrô estava funcionando normalmente e, como todos os dias, milhares de pessoas estavam o utilizando para seguir aos seus destinos. Porém, à medida que as horas estavam passando, 5 trens do metrô começaram a receber reclamações dos passageiros de um cheiro forte e líquido estranho no vagão, que desencadeou para sintomas em algumas pessoas. Com isso, os trens foram parados rapidamente e as pessoas começaram a fugir dos locais desesperadas, sendo instalado no local o caos e o medo. Ao todo, mais de 5.500 pessoas foram afetadas, sendo dessas, 1.000 afetadas gravemente e 14 que vieram a óbito. As investigações constataram que 10 membros da Aum Shinrikyo participaram do ataque coordenado, onde 5 serviram como motoristas de fuga, e os outros 5 foram responsáveis por colocar o sarin líquido nos vagões, que após perfurar a bolsa com a ponta de um guarda-chuva, os criminosos saíram rapidamente do local, deixando com que a arma química evaporasse rapidamente e fizesse diversas vítimas. Na semana seguinte ao ataque, o laboratório clandestino da Aum Shinrikyo foi descoberto, assim como todas as programações de atividades. A polícia acabou encontrando diversos explosivos, armas químicas e um helicóptero militar russo. Shoko Asahara foi encontrado escondido em uma das propriedades da seita, e além dele, outros 150 membros foram presos. Em 23 de abril de 1995, Hideo Murai, chefe do Ministério da Ciência da Aum Shinrikyo, foi morto a facadas do lado de fora da sede do culto em Tóquio, em meio a uma multidão de cerca de 100 repórteres. O homem responsável pelo seu assassinato foi condenado e preso.
Apesar de tudo que foi descoberto, não foi o suficiente para impedir que a seita realizasse mais ataques. Na noite de 5 de maio de 1995, um saco de papel em chamas foi descoberto em um banheiro da estação de Shinjuku, em Tóquio. O composto em chamas tratava de cianeto de hidrogênio, que foi extinto rapidamente. Sua quantidade era suficiente para matar 10.000 passageiros se algo não tivesse sido feito a tempo. Após os atentados, a Aum Shinrikyo perdeu seu status de organização religiosa e passou a ser constantemente vigiada, e seu fundo de mais de $1 bilhão foi apreendido pelas autoridades. Shoko Asahara foi indiciado por 17 crimes e, após quase 8 anos de julgamento, em 27 de fevereiro de 2004, ele foi condenado à morte por enforcamento, apesar de sua defesa ter recorrido à sentença, alegando que ele era mentalmente incapaz. Asahara foi executado na casa de detenção de Tóquio em 6 de julho de 2018, juntamente com outros 12 membros da Aum Shinrikyo. Mesmo com o fim da Aum Shinrikyo, outras 2 ramificações das seitas foram criadas, a Aleph e a Hikari no A, que, apesar de repudiarem as práticas que a Aum Shinrikyo acabou desencadeando, eles ainda buscam aprofundar os ensinamentos que Shoko Asahara passava logo no início de seu culto, e a desconfiança de muitos cidadãos japoneses ainda são constantes em relação a esses novos cultos. Os ataques da Aum Shinrikyo ganharam grande repercussão mundial e mostram como muitas pessoas usam do pretexto religioso para manipular as pessoas e as usarem como armas para suas próprias ambições e busca por poder. Shoko Asahara alertava constantemente seus seguidores de uma terceira guerra mundial iminente que os Estados Unidos estavam tramando, e que ele era o único que traria a salvação às pessoas desse ataque. Mas talvez ele era quem, na verdade, estivesse tramando essa guerra. Bem, muito obrigada por me ouvir até aqui. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. E por favor, considere se inscrever no canal e deixar o like, que assim você vai estar me ajudando bastante. Espero muito lhe rever no próximo vídeo. Até a próxima!